Estamos vendo, Karen. Agora sim. Agora foi? Uhum. Ah, então Foi, agora maravilha. foi. Ai, pena que eu não fico vendo a carinha de vocês. É, Deixa dá eu pra, ver. eu sugiro você abrir do celular daí. Sério? Vou Ou abrir o assim, celular para ver a carinha de vocês, então. Tá. Boa ideia. gente, a gente tá aprendendo junto, tá? Eu e a É, Karen gente, temos a mesma desculpa, idade e a viu? gente tá num processo de vida bastante parecido, assim. A gente tá parecendo o velho que não sabe mexer nas coisas É verdade. digitais. Tá louco, viu? O Fernandão aqui costuma me salvar às vezes. Fernando, você é mais Sério. novo ou mais velho que eu? Apareceu o celular dela. Ah, Olha, que legal. Deixa eu sair, então. Nossa, não acredito nisso. Tá. Voltou para a despesa pública? sim, tem uma janelinha aqui. Ah, é. Não, já deixa ele. Acho que ele vai sair. Tá. Estão conseguindo visualizar, então, né? Gente, eu sugiro que vocês cliquem aqui nessa janelinha da Karen e fixem na tela, ok? Posso mandar ver? Sim, senhora. Então, Ok. para qualquer coisa me avisa, tá, Ivan? Se parar de Tá bom. compartilhar aí. Vamos lá. Então, falando sobre a Você despesa. aqui não tá compartilhando, não. É, pra mim também não. Não. Não? Vocês não conseguem ver uma telinha aqui O meu dela? tá. Não, só tá Eu a consigo imagem. ver. Meu Deus. Agora, Agora apareceu. Agora apareceu. agora foi. Foi? Foi, gente. É isso aí. Vamos lá. Tá. Bom, então, começando aqui, despesa pública, relações e efeitos na economia. Para dar uma breve introduzida no assunto, né, o Ivan com certeza já comentou com vocês sobre a macroeconomia e microeconomia, ao menos na turma de contabilidade, né, mas aí a gente já aproveita e nivela o pessoal da administração também. Então, a macroeconomia, ela busca a compreensão de um panorama econômico geral, global, como um todo, na sociedade. Ela estuda as movimentações globais sobre as perspectivas gerais de um país. Enquanto, né, que, por outro lado, a microeconomia, elas são complementares entre si, e a microeconomia, ela se atém a uma perspectiva mais individual, onde ela lança à luz as relações entre os agentes e organizações, como, por exemplo, o comportamento dos consumidores. Já na macroeconomia, a gente vai estudar muito mais as ações do Estado sobre um país, quais os efeitos da tomada de decisão dos nossos governantes sobre o nosso país. E aí nós vamos focar aqui, como as aulas do Ivan têm sido, iniciaram, né, sobre o tema macroeconomia, vamos relembrar as principais variáveis macroeconômicas, que são a taxa de juros, a inflação, desemprego, gastos do governo e PIB. E aí, pegando esse gancho, aproveitando as aulas dele, falando de gastos de governo, a gente entra no âmbito da despesa pública. A alocação do gasto público ela influencia diretamente no crescimento econômico, que é o PIB. Então, aí, eu vou tentar, ao longo da apresentação, não vou trazer a teoria para vocês, eu vou trazer no âmbito bastante prático, o dia a dia do trabalho, do estudo, do que tem passado nos jornais, os temas que são bastante atuais, e vou sempre tentar chamar a atenção de vocês para a relação que a gente pode fazer da despesa, dentro do âmbito da despesa pública com as variáveis macroeconômicas que influenciam nesse tema. Então, a gente vai versar na apresentação basicamente sobre macroeconomia versus despesa e políticas públicas. Karen, posso só fazer um Por comentário? favor. A ADM ainda não teve essa aula, mas vai ter, Uhum. né?
na próxima. E a próxima aula da Contábeis vai ser microeconomia e políticas públicas, né? Nessa aula de macroeconomia, com o pessoal da Contábeis, a gente viu esse panorama que a Karen está se referindo, né? Essas variáveis mais agregadas, né? Taxa de juros, taxa de câmbio e tal. E como o Estado se torna, como o Estado tem o papel de tentar, né, através dessas políticas, política monetária, política fiscal e tal. E depois, agora, na próxima aula, a gente vai ver como o Estado pode se relacionar com a microeconomia, né, com os indivíduos, com as pessoas reais, com o empreendedor, com o consumidor, através do crédito, através do benefício fiscal, através do investimento em infraestrutura regional, etc. Então, assim, só para dizer, primeiro a gente viu essa noção mais macro, mais agregada, e depois a gente vai tentar entender como que o Estado também influencia na vida da gente, né? Da gente que quer abrir uma empresa, da gente que consome e tal. É isso. Uhum. Inclusive, eu com certeza vou deslanchar falar aqui, mas por favor, fiquem à vontade. A intenção é mais a gente fazer um bate-papo, todo mundo aprendendo junto. Então, fiquem à vontade em interromper, para perguntar, para compartilhar conhecimento, para fazer observações, enfim, a gente vai mantendo um bate-papo, que aí fica bom para todo mundo, ninguém dorme e tudo mais. Ivan, tudo certo? Visualizando o slide? A gente está vendo o primeiro slide. Não passou? Não. Tenta não colocar aberto, tenta não maximizar a tela e vai assim com ela não maximizada. Deixa eu ver. Eu vou tentar não compartilhar a tela inteira, que eu acho que pode ser isso que tá... Vou parar e começar de novo. Compartilhar uma janela. No Zoom é bem mais fácil isso. Pois é. Vamos ver se vai. Eu acho que se você não colocar em apresentação de slide, vai. Entendi, eu tenho que colocar... Deixar assim, só ela mesmo. Entendi. Aí, agora estamos vendo a segunda parte. Aí, Tá andando? Perfeito. Vamos fazer um teste se tá andando, tá? Perfeito. Então tá bom, qualquer coisa... A gente só não pode colocar em apresentação. Então tá, era isso então, beleza. Tá no conteúdo, né? Então, dando um panorama geral do conteúdo que a gente vai falar hoje, eu vou iniciar falando sobre o ciclo da despesa pública, que contempla 3 leis que são responsáveis pelo planejamento e execução do gasto público, que é o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a rigidez na orçamento público, e eu vou trazer exemplos práticos da Lei Orçamentária Anual de 2020 para a gente ver o quão difícil é o tema alocação do gasto público por conta de diversas variáveis que influenciam a alocação do gasto. Por fim, nós vamos falar dos efeitos das instituições e da política na alocação do gasto público, onde eu vou trazer um pouquinho de um tema bastante atual e recorrente, tanto nos municípios, em todas as unidades federadas, como no âmbito da União, que é o descontrole da despesa com pessoal. Vamos ver a relação, né, da alocação da despesa com pessoal versus as despesas com investimento. E, por fim, vamos falar sobre regras de controle das despesas. Especificamente, a gente vai falar um pouquinho da Lei de Responsabilidade Fiscal e como que ela influencia na alocação da despesa pública. Então, a despesa pública, para começar a falar de despesa pública, a gente tem que partir do princípio de 3 pontos essenciais, que é planejamento, execução e monitoramento e avaliação. Eu preciso planejar o que eu vou gastar, o Estado precisa planejar muito bem o que vai gastar, com base em informações que permitam a avaliação de políticas públicas que estão dando certo na sociedade, para que eu possa planejar um orçamento que vai ser eficiente, eficaz e efetivo, que leve, então, em consideração quais políticas públicas que trazem o melhor retorno para a população. Porque a economia, né, o cerne da economia, a
definição, a máxima da definição da economia é que é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Então, como que eu vou pegar os meus recursos que são escassos e alocar da forma mais eficiente, eficaz e efetiva, trazendo um retorno para a população? Então, eu preciso planejar para que eu possa executar e, a partir da execução, monitorar e avaliar para que no próximo ciclo de planejamento eu utilize indicadores de monitoramento e avaliação para saber o que dá certo e o que não dá, para colocar o dinheiro lá. Claro, isso é um mundo ideal. Isso acontece na prática? Na maioria das vezes não, porque a gente tem a política interferindo. Eu vou mostrar bastante também o quão rígido é o orçamento público, por conta de diversas amarras constitucionais, amarras legais. Então, no mundo ideal, o orçamento, a despesa, ela é pensada com base em resultados. Hoje, o que acontece em todos, praticamente, em nível nacional, o orçamento, ele é de forma incrementalista. Então, eu vou pegar o orçamento do ano passado, corrigir pela inflação, e esse vai ser o meu gasto do ano que vem. Não é o ideal, né? Então, e a gente vai ver também por que isso acaba acontecendo. Então, o ciclo orçamentário da despesa pública, ele compreende a elaboração pelo Poder Executivo de 3 legislações, 3 leis: o Plano Plurianual, a LDO e a LOA. Esses 3 instrumentos servem para o planejamento, execução e monitoramento e avaliação dos gastos do governo. Então, em conjunto, eles materializam o planejamento e execução das políticas públicas. Porque o gasto, ele vai ser aplicado em políticas públicas. Então, a partir da despesa, eu vou conseguir avaliar se as minhas políticas públicas estão dando certo ou não. E, como eu comentei, repetir um ciclo orçamentário que seja o mais eficaz possível. Então, o PPA, ele vai estabelecer diretrizes e objetivos e metas a serem cumpridos por meio de programas de governo, num período de 4 anos. O PPA é quadrianual. A LDO, ela vai definir metas e prioridades do governo, vai fazer um link entre o PPA e a LOA, que vem posteriormente, e vai orientar, e principalmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o nome diz, né, diretrizes orçamentárias, ela vai orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Porque aí, quando chegamos na Lei Orçamentária Anual, é a lei por meio da qual são fixadas as receitas e as despesas públicas para o exercício financeiro. Tanto a LDO quanto a LOA são anuais. Ou seja, na LOA, ela vai apontar como que o governo vai arrecadar e como que vai gastar seus recursos públicos. Então, ela tem que ser elaborada em consonância com as demais leis, né, com os objetivos do PPA, as diretrizes da LDO, e os princípios orçamentários que regem o sistema orçamentário brasileiro. E tem diversas outras legislações que impactam na elaboração da lei orçamentária, mas a princípio tudo vai estar contido na LDO. Então, o plano plurianual de 4 anos, ele tem metas físicas e orienta a LDO e a LOA. A LDO, por sua vez, ela é anual, com metas fiscais para 3 anos. Ela é anual, porém com metas fiscais para 3 anos. E a lei orçamentária, também anual, detalhando, então, as receitas e despesas com o objetivo de cumprir as metas físicas e fiscais estabelecidas nas 2 outras legislações. E aí, já fazendo um paralelo aqui com relação à LDO, a gente pode... Ela contém as metas fiscais do Estado, da União, do município, né? Provavelmente na turma de contabilidade, Ivan já comentou com você sobre política econômica. A política econômica ela é composta pela política fiscal, política monetária e política cambial. Então, a meta fiscal constante na LDO, ela é um instrumento de política fiscal do Estado. A partir da meta fiscal, o Estado vai definir, nesse momento, se
vai ser aplicada uma política fiscal contracionista ou expansionista, por exemplo. Uma política fiscal expansionista busca aumentar a despesa e reduzir os impostos. A contracionista reduz as despesas, e aí tudo depende dos objetivos do governo, que detém o poder naquele momento, né? É sabido que onde a gente tem 10 economistas, vão ter 11 opiniões, então tudo é muito relativo, mas, por exemplo, atualmente, na crise fiscal que a gente se encontra devido à pandemia do coronavírus, né, a pandemia na saúde pública, é quase que um consenso, que é muito raro, né, mas é quase que um consenso entre os economistas, que nesses períodos de crise agudas, nesse formato como a gente está vivenciando agora, o ideal é uma política, apesar de está diminuindo a atividade, está sendo diminuída a atividade econômica, a receita está caindo, é o momento de o governo aumentar os seus gastos. Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer por meio de uma política fiscal expansionista e por meio de endividamento. É o ideal? Não é o ideal, mas nesse momento, se o governo não aumenta gasto, como que vai suprir as necessidades da saúde, por exemplo? Como que eu vou suprir a sociedade que está perdendo emprego? Então, o ideal, é claro que no Brasil a gente já tem uma dívida que, se eu não me engano, ultrapassa 50% do PIB. A gente já não tem muito espaço para endividamento. É o ideal para o Brasil se endividar mais? Não é. Mas países desenvolvidos, né, que conseguem fazer isso, em momentos de bonança, o ideal é que se faça política fiscal contracionista, gastando menos e fazendo reservas para esses momentos de crise. Karen, por favor, fique à só vontade. para fazer um comentário, a gente, na última aula com o pessoal da Contábeis, e também na DM a gente chegou a ver alguma coisa na primeira aula lá, quando a gente, na primeira aula, o que é economia, quando a gente falou as formas de como o Estado tem para se financiar, né? Vocês devem estar lembrado, pessoal, que existem basicamente assim 3 formas que o Estado pode se endividar, se financiar, que é através da emissão de moeda, que é através da criação de título público, e qual que é a terceira? Gente? Então, assim, impostos, perfeito, Gileuza perfeita, melhor aluna. Criação de impostos, mas o Estado pode criar imposto assim do dia para a noite? Não, é um processo muito difícil. O Estado pode emitir moeda? Pode sair imprimindo moeda? Não é uma coisa que se faça mais, é consenso, mas uma das poucas coisas que é consensual entre os economistas, que não se emite papel moeda a revalia. Então, via de regra, como a Karen está dizendo, é através do endividamento, né, da emissão de títulos. Até a emissão de moedas é um instrumento da política econômica, né? Que a gente, lembrando, a gente tem política econômica, política fiscal. A emissão de moeda é um dos instrumentos da política econômica. Endividamento é um dos instrumentos da política fiscal, assim como aumento de receita, aumento de impostos, né? Para aumentar a receita. Então, é exatamente isso. Eu posso aumentar a receita e aumentar o gasto. Não se aumenta a receita do dia para a noite. Então, geralmente, nesses momentos, como a gente está vendo na prática, a União não vai cumprir meta fiscal esse ano. A Lei Complementar 173, que foi aprovada recentemente, agora, em meio à pandemia, ela dispensa os governos de cumprirem meta fiscal. Justamente por isso, nós estamos num momento de redução da arrecadação e necessidade de aumento do gasto. Então, não tem como cumprir uma meta fiscal. O que é uma meta fiscal, né? Quando da elaboração da lei de diretrizes orçamentárias, é definido a meta de resultado primário e a meta de resultado nominal. O resultado primário
são as receitas primárias menos as despesas primárias. Então, se eu vou gastar mais do que eu arrecado, eu vou ter um resultado primário negativo. Ou posso ter um resultado primário igual, se eu pretendo gastar o tanto quanto eu vou arrecadar, ou se eu pretendo fazer uma política fiscal contracionista, gastar menos do que arrecada, eu vou ter um resultado primário superavitário, positivo, e vou, entre aspas, né, guardar esse dinheiro, falando bem coloquialmente, mas eu vou guardar esse dinheiro para pagar a dívida, numa política fiscal contracionista. Então, retomando, nós estamos num momento de crise, onde há praticamente um consenso que há necessidade de uma política fiscal expansionista, aumento do gasto do governo, e não tendo outra saída por meio de mais endividamento. E aí eu trouxe, então, esses são os 3 instrumentos, né, instrumentos legais da despesa pública, e aí eu trouxe um exemplo da influência das variáveis macroeconômicas quando da fixação das receitas e despesas para compor o exercício financeiro num determinado ente governamental. Então, eu trouxe aqui informações da Lei Orçamentária Anual do Estado do Paraná de 2020. Então, quando foi elaborada a LOA de 2020, que foi lá entre agosto e setembro de 2019, os parâmetros macroeconômicos que tínhamos, né, para nos basear, era um PIB do Paraná de 2%, PIB brasileiro igual, 2%, uma inflação de 3%, quase 4%, taxa de câmbio 3,9% e 3,9%, e a taxa Selic de 5%. Essas variáveis, elas influenciam na estimativa da receita. A receita ela é fortemente influenciada pelas variáveis macroeconômicas. Se há uma projeção de crescimento econômico, um PIB, uma expectativa positiva para o crescimento do PIB, a receita vai acompanhar, né? A economia vai estar aquecida, e eu posso ter uma estimativa de receita mais arrojada, que acompanha a estimativa do PIB. Então, dessa forma que as variáveis macroeconômicas em conjunto vão influenciar lá num modelo econométrico que vai prever a receita para o exercício seguinte. Então, para a elaboração da LOA de 2020, nós tínhamos esses parâmetros macroeconômicos, e aí eu trouxe um resumo, um apanhado geral das receitas estimadas e despesas do exercício de 2020 no Paraná. Então, a gente teve uma receita total, né, do orçamento fiscal de 46 bilhões e a despesa de 46 bilhões. Então, a gente tinha uma receita de 46 bilhões para alocar entre as diversas modalidades de aplicação da despesa. Comecem a observar, e aí mais para frente a gente vai deslanchando com mais detalhe o assunto, mas observem a composição das despesas. O que mais consome o espaço na despesa? Veja, de 46 bilhões, quase metade, 30 bilhões, vão para pagar pessoal e encargos sociais. Né? Quase 50%. De despesas com investimentos, 3 bilhões. E já de antemão, digo para vocês que a execução vai ser muito menor que esses 3 bilhões, porque, né, quando a gente fala em investimento, tem toda uma questão política envolvida também, burocrática e política, né? Às vezes, na troca de governo, não são priorizados investimentos que estavam em andamento, barra tudo, aí todo aquele gasto que já foi despendido, acaba que não tem resultado, enfim. A execução é muito menor do que é alocado para se gastar em investimento de fato. Já a despesa com pessoal é uma despesa obrigatória. A partir do momento que eu contrato o pessoal para trabalhar na iniciativa pública, o Estado está contraindo uma despesa obrigatória de caráter continuado, que ele vai arcar por anos e anos.
Então, só de antemão, observem isso. Olha a composição das despesas, o quanto que está sendo gasto com quanto que está sendo alocado para pagar pessoal e o quanto que está indo para investimentos. É um pouquinho assustador, né? Karen, E pode falar. só um comentário, né? Uhum. É claro que a gente está falando do Estado, né? Então, assim, Exato. a composição dos gastos, das receitas são diferentes quando a gente fala da União, né? No país, na nação como um todo. E então, assim, mas especificamente observando os dados do Estado, a análise, eu acho que ela se vale, dá para a gente expandir também para a União. É a mesma coisa, praticamente. Em momentos de crise, como o que a gente está vivendo, ou no caso dessa PEC dos gastos, por exemplo, que limita os gastos do setor público e tal, se você tem você tem um limite de gastos estabelecidos, você não pode aumentar os gastos até determinado. Então, se você tem um aumento de despesa corrente, despesa fixa, no caso do Estado aqui de pessoal, que a Karen com certeza sabe esses dados, né, que há uma tendência de que esses gastos cresçam. Eu trouxe eles para você. Então, só dando uma Isso, pitadinha exatamente antes. Então, assim, aí, em momento de crise, você tem os gastos fixos, né, uma rigidez de gastos que cresce, mas você tem uma receita, uma possibilidade de aumentar os gastos que não pode ser aumentada. E o que acontece? Você tem que tirar de algum lugar, né? No caso da E da União, onde? no caso da União, você olha ali a participação da saúde, da educação, é 6% cada um no orçamento da União. Em torno de 6%. Eu tô muito errado, Karen? É por aí. Então, Do orçamento total. e daí você tem a parte da dívida, do pagamento dos juros das dívidas e tal, no caso do Estado aqui, do pessoal e encargos. Então, o que você vai tirar? Você vai tirar do investimento. Você vai tirar do que você pode Que é despesa tirar. discricionária, exatamente. Você vai tirar e é justamente daquilo que faz a diferença. Que faz o Estado. Justamente do que é aplicado em política pública de fato, que contribui para o crescimento e desenvolvimento de uma região, de um país, de uma nação. É exatamente isso. Show? Então, é bem isso. E aí, o Ivan colocou muito bem esses detalhes, porque eu vou deslanchar, vou destrinchar um pouquinho esses dados mais para frente, para mostrar que realmente a Receita, ela está totalmente comprometida, a maior parte dela está comprometida com despesas constitucionais, despesas obrigatórias, com vinculações legais, sobrando um pouquíssimo espaço para a despesa que realmente importa, que realmente vai trazer um retorno para a população, para a região como um todo. Então, para começar a falar sobre isso, a gente tem que falar das vinculações constitucionais e legais. Especificamente o Estado do Paraná, eu falo especificamente porque em âmbito nacional, a União, o percentual mínimo a ter que ser aplicado em educação é 25%, a Constituição Estadual do Paraná prevê 30%, de mínimo de receita tributária para aplicar em educação. Então, 30% no mínimo tem que ir para educação, independente do tipo de gasto. Então, eu posso alocar para pagar pessoal da educação, por exemplo, né? Posso alocar porque a despesa, ela tem a categoria econômica da despesa, que é investimento, pessoal, dívida, juros, inversões financeiras, e tem o gasto por função educação, função saúde, função ciência e tecnologia, função segurança pública. Então, é importante a gente ter mais ou menos isso em mente para diferenciar quando está falando do gasto público. A despesa ela pode ser classificada por categoria econômica, pessoal, investimento, juros, ou por função, educação, saúde, ciência e tecnologia. Dentro da função educação, eu vou gastar com pessoal, eu vou gastar com investimento, né? Eu vou gastar com outras despesas correntes, que é pagamento de luz, água, aluguel. Mas, independente de como eu vou gastar essa despesa,
30% alocado em educação, 2% em ciência e tecnologia e 12% em saúde. Então, são vinculações constitucionais e legais. O Estado, a União, não podem gastar menos que isso nessas funções. Só que estudos já comprovam que o quanto você gasta, se você gasta mais em educação, mais que o mínimo constitucional, por exemplo, não traz mais qualidade, porque não está sendo observada a qualidade do gasto. Essa vinculação, ela só está te trazendo uma obrigação de gastar. Não traz um incentivo de alocar o gasto público em prol da qualidade. Então, acaba sendo uma vinculação que corrói o orçamento, não deixa recursos para outras alocações, em segurança pública, que seja, por exemplo, e não traz qualidade, não traz benesse à população, que seria, de fato, o objetivo de manter um mínimo constitucional, um mínimo com qualidade, né? Mas não é o que a gente vê na prática, vários estudos mostram isso. E aí, então, eu trouxe o exemplo do quão rígido o orçamento de 2020, o exemplo do Paraná. Vejam só. A alocação de toda a receita corrente disponível. 36% foram para as vinculações constitucionais e legais, que eu comentei. Aí 20% para as despesas com regime próprio de previdência social, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, as despesas com inativos e pensionistas, os aposentados. 20%. 13% despesa com pessoal ativo, 11% para repasse aos outros poderes, também tem previsto, né, em legislação, percentual mínimo de receita do Estado para o poder legislativo, para os outros poderes, né, os demais poderes que não o executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público. Aí 10% foi alocado para alocação e obrigações gerais, que inclui aí juros e amortização da dívida, precatórios, PASEP. 5% a gente tem para despesas com manutenção mínima, que se não gastar com isso o órgão fecha, né? Água, luz, internet, água, luz, internet, telefonia. E aí sobra 6% de recursos livres. Ou seja, a cada R$100 da receita corrente, a gente tem R$6 de recurso livre para alocar em programas de governo, em políticas públicas de governo. Então, veja o quão rígido é o orçamento, não sobra quase nada para investir ou para alocar numa política pública nova, que seja uma inovação no Estado. E aí, falando um pouco sobre quais os impostos que mais participam da arrecadação do Estado, né? Eu trouxe a composição da receita tributária, onde a gente observa que 87%, quase 90% da arrecadação do Estado, e isso se repete, tá, em outras unidades federadas, vem do ICMS, né, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, 87% da receita do Estado de recursos livres, né, para aplicação, vem do ICMS. Então, fazendo esse mesmo raciocínio, né, da rigidez do orçamento, levando em consideração o ICMS, se a cada R$1 do ICMS, a gente já começa com 25%, é uma transferência obrigatória aos municípios. Aí eu tenho 75% livre no Estado. Livre entre aspas, né? Porque desses 75%, falando só de ICMS, 23% vai para o ensino, 14% para os demais poderes, 9% para a saúde, 2% para ciência e tecnologia, precatórios, PASEP, sobrando 26%. Desse R$1 sobrando livre ali para o Estado 26%, que ainda não é livre. Porque aí desses 26% do ICMS, 11% vai para pessoal, 1% para dívida, sobrando 14 centavos para alocação livre. Ou seja, nesse raciocínio, né, a cada R$100 arrecadados de ICMS, que é a principal receita do Estado, ele tem discricionariedade para gastar de 14. Então, é muito pouco.
E aí ainda, né, no âmbito do ICMS, eu trouxe esses gráficos para ilustrar, porque aí também o Ivan já deve ter comentado alguma coisa com vocês com relação a benefícios fiscais, que também não deixa de ser uma variável de política tanto macroeconômica quanto microeconômica, depender da ótica. O Estado concede benefícios fiscais em troca o Ivan pode explicar melhor até, mas a empresa vem, solicita sei lá, ICMS, um percentual de ICMS menor, a uma negociação entre a empresa e o Estado. Eu pago menos ICMS, mas eu vou gerar X de emprego. E aí Investimento, o Estado principalmente. Isso, eu vou investir em tal cidade, né? Algo nesse sentido. E aí o Estado concede esse benefício fiscal. Eu trouxe para ilustrar dentro do orçamento de 2020, a gente considerou de benefício fiscal o equivalente a 8 bilhões, né? O equivalente a 74% das receitas do orçamento fiscal do RPPR. Ou melhor, 74% de todo o benefício fiscal concedido foi no ICMS, que é o nosso principal imposto, né? Então, 8 bilhões a menos, com a promessa de um retorno, um benefício para o Estado. Mas, enfim, é um trade-off, né, que o Estado tem aí. Pode falar. Inclusive, assim, é muito polêmico, né, hoje, assim, não existe... Eu e o Fernando, a gente está iniciando um estudo de avaliação de política pública, especificamente da região de Pato Branco, né? A gente vai tentar mensurar quanto que a lei Zucchi, né, popularmente chamada de lei Zucchi, que é uma isenção de impostos para empresas de TI, né, de TIC, né, Tecnologia, Informação e Comunicação, na região de Pato Branco, Dois Vizinhos e Francisco Beltrão, se não me engano, que esse benefício dado para o Estado gerou de desenvolvimento econômico na região, né? Então, assim, eu e o Fernando estamos com esse pepino na mão, né? Que é tentar mensurar o que teria acontecido com essa região se não tivesse havido esse benefício e o que aconteceu, né? Então, pegar ali o factual e o contrafactual para comparar se, de fato, a política pública, né, que é o benefício fiscal, gerou emprego, gerou criação de empresas, gerou desenvolvimento socioeconômico. Isso especificamente para uma região, mas de fato é algo polêmico e ninguém sabe muito bem, sabe, Karen? Ninguém sabe muito bem se de fato esses benefícios, esses 8 bilhões, né, que você falou, trazem resultados. Se de fato se esses 8 bilhões fossem arrecadados, não seriam melhor investidos pelo Estado. Assim, não tô dizendo que é melhor o Estado ter esses 8 bilhões ou não. Sabe. A questão é essa, a questão é que a gente não sabe muito bem se esses benefícios trazem resultados. Mas exatamente, eu trouxe isso para chamar atenção do que o Estado tem nas mãos de instrumentos macrofiscais para tomada de decisões e como isso influencia na vida da população, né? Aí o Estado tem o poder de escolha em conceder ou não benefício fiscal. E aí, como o Ivan falou, a gente não sabe se está trazendo um melhor resultado a concessão do benefício fiscal ou se esses 8 bilhões dentro do orçamento alocando, né, tendo como receita para alocar em despesas, estaria trazendo um resultado melhor. Não sabemos, mas o objetivo é que saibamos, né? O objetivo é que se avaliem as políticas públicas, como eu falei lá no início, para que haja em conjunto planejamento, execução, monitoramento e avaliação, para que no próximo ciclo, para que no próximo exercício financeiro, os tomadores de decisão tenham instrumentos para melhor tomar suas decisões, né? O que vai gerar melhor benefício para a sociedade. E aí, passando para o próximo, a gente falou de 2020, né?
Aí agora vamos pensar. Sete Agora é para deixar, estágios... Karen, agora é Oi? para deixar o pessoal deprimido, né? Agora é. Porque veja só, né? Tudo mais constante, com a economia mais ou menos, né? A gente está sempre mais ou menos, mas a economia mais ou menos caminhando. A gente já tem N problemas, a gente já não consegue comportar todas as despesas necessárias. Claro que associado a isso há uma ineficiência, né, do gasto público, mas as despesas já não são tão comportadas pela Receita e, além disso, não bem aplicadas devido às amarras orçamentárias, amarras constitucionais e etc. E aí a gente entra num ano totalmente atípico, né? Um período de crise, pandemia na saúde pública como um todo, né? Crise mundial. E aí como que isso ocorreu, né? Dentro do assunto do âmbito de despesa pública no estado do Paraná, que é o exemplo prático que eu trouxe para vocês. Então, lá entre abril e maio, a receita foi reestimada, né? A receita foi estimada, se baseando no ICMS, porque, como eu falei, o ICMS é a principal fonte de arrecadação do Estado. Por sua vez, ele é um tributo fortemente vinculado ao nível nacional de atividade econômica, então a crise, com certeza, impacta fortemente na arrecadação, especificamente por o ICMS ser o principal trator, né, da arrecadação do Estado. E aí, frente a esse cenário de recessão, né, e a deteriorização das variáveis macroeconômicas, lembram as variáveis macroeconômicas, PIB, inflação, desemprego, né, que fundamentam o crescimento da economia brasileira, a receita do Estado ela foi reestimada, com uma expectativa de perda de aproximadamente, né, no cenário mais pessimista, uma perda de arrecadação de 3 bilhões e meio, né? 3 bilhões e meio. Isso num cenário de uma projeção de taxa real do PIB em decréscimo de 6%. Eu olhei hoje o relatório Focus e a projeção mais atual do PIB brasileiro é queda né, em 2020, é queda de 5,3%. Então, a gente já está muito próximo do cenário pessimista. Até agora, a gente já deixou de arrecadar próximo de 2 bilhões, tendo, então, como estimativa até o final do exercício 3 bilhões e meio. E aí, qual é a ação que o Estado precisa tomar frente a esse acontecimento, né? Isso eu estou trazendo dados do Estado do Paraná, mas podem aplicar para a União, para todos os outros estados da unidade federativa, porque o mesmo ocorre. Então, tem uma queda de arrecadação, eu não posso gastar esses recursos, eles já estavam alocados para o gasto do Estado, né? Já estavam totalmente alocados. Eu tenho uma expectativa de frustração, parte da receita já frustrou, eu preciso contingenciar, eu preciso, né, cancelar esses recursos no orçamento para que eles não sejam efetuados. E aí nós vamos olhar, então, o que a gente vai barrar, né, frente a essa queda de arrecadação. Aí vamos olhar a composição atual, né, orçamento atualizado e como que ele está composto atualmente. 41% está em pessoal, eu posso não pagar pessoal? Não posso. A partir do momento que o Estado contrata pessoal, é uma despesa para a vida, e ela se torna obrigatória. Então, 41% mais 25% de despesas com inativos, que é gasto com pessoal também, porém inativo. Mais de metade da despesa do Estado está alocada com pessoal ativo e inativo. Não posso cortar. 4% ali em juros e encargos da dívida, não posso mexer, despesa obrigatória, amortização da dívida também, inversões financeiras. Tem muito lá em investimentos, 4% que está alocado em investimento corresponde a 800 e poucos milhões. É muito pouco, né? Além de ser pouco, eu preciso, a queda de arrecadação já foi de 2 bilhões.
eu tenho 800, nem se eu cancelasse todos os investimentos, né, faria frente à queda de arrecadação. Os investimentos correspondem a aproximadamente 800 milhões. Mesmo assim, muitos recursos de investimentos, eles são a partir de convênios firmados do Estado com a União, do Estado com o Banco Mundial, por exemplo, ou com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, são recursos carimbados, são recursos de convênio, que não vão fazer frente à queda de arrecadação do ICMS. Eu preciso contingenciar despesas as quais foram alocadas com receitas de SMS. Então, investimento, a maioria é convênio, não vai adiantar. Aí eu teria ali 20% de outras despesas correntes, que eu teria algum grau de discricionariedade para mexer, para fazer frente à queda de arrecadação. Além de não ser tudo que o Estado, né, precisa conter de despesa, vejam só o próximo gráfico. Desses recursos de outras despesas correntes, quase metade está na SESA, que é a Secretaria de Saúde do Estado. É um momento de pandemia, de crise na saúde do Estado. Eu posso cancelar a despesa da saúde? Não tem como. O Estado precisa aumentar a despesa com a saúde, né? Contratar profissionais, preparar leitos e tudo mais. Então, não tenho como cortar ali outras despesas correntes. Veja, mais da metade é saúde. Outra boa parte excede, que é a educação, que também faz parte do mínimo constitucional em educação. Lembra? Eu preciso gastar 30% da receita em educação, é constitucional, não posso gastar menos. Então, não posso cortar aí. Então, veja que meio que não tem muito para onde fugir ou o que fazer. Foi contingenciado em pessoal para fazer frente à queda e buscando medidas de melhorar a receita, melhorar a arrecadação, teve auxílio da União para recompor as despesas obrigatórias que acabaram tendo que ser contingenciadas. Mesmo assim, esse gráfico mostra que, veja, a despesa em LOA estava, né, das receitas do ICMS em 37 bilhões. E aí a receita estimada, 34 bilhões, né, essa queda de 3 bilhões e meio estimada, a gente recebeu o auxílio da União, todos os estados receberam, né, para o Paraná veio de recurso que é de livre alocação, que não é carimbado, né, para a saúde, veio uma parte que obrigatoriamente devia ser aplicada na saúde, mas de recursos livres, a gente recebeu 1,7 bilhão, que não alcança todas as despesas que a gente tinha previsto para o exercício. Então, a gente está recompondo, mas mesmo assim ainda com problema para resolver até o final do exercício. Já está havendo indícios de uma melhora na arrecadação, né? Não de um excesso de arrecadação, mas ao menos de igualar no mês a mês o que estava sendo previsto, mas mesmo assim o ambiente ainda é bastante incerto, né? E aí, o que traz isso para o exercício do ano que vem, por exemplo, para as despesas do ano que vem? As despesas do ano que vem, além de nem crescer o básico, que seria o percentual da inflação, elas ainda vão ter que decrescer, porque a LOA de 2020, né, o orçamento de 2020, a receita foi de 41 bilhões,1, para uma estimativa de 40,7 bilhões em 2021, um decréscimo de arrecadação. É muito raro isso acontecer. Então, a gente está tendo, né, o setor público como um todo no país, eu acho que no mundo está tendo que aprender a trabalhar num formato totalmente diferente, né? O que vai ter que inovar no Estado, na despesa pública, para conseguir fazer frente a um choque tão grande, a um choque fiscal tão grande, né? Karen, Fala, Ivan. E antes dessa pandemia, você pode dizer bem melhor que eu, se não me engano, havia uma previsão de que houvesse um crescimento na arrecadação do Estado bastante significativo, né?
Então, assim, com a pandemia, não só não vai crescer, como vai cair, né? Exatamente. Não só não vai crescer, como vai cair, exatamente. Então, inclusive, já na alocação das despesas para o exercício de 2020, não havia comportado todas as despesas necessárias já em 2020, mas a gente contava com excesso de arrecadação que ia ocorrer durante o exercício, como você comentou, né, advindo de uma melhora na arrecadação que estava prevista. Porém, tudo mudou no meio do caminho. Então, além de não contemplar o que já havia ficado de fora, precisou reduzir e continuou precisando reduzir, né? Agora está em fase de elaboração do orçamento de 2021, precisando reduzir aí, como mostra a tabela, né? As fontes 100 e 101, que advêm do ICMS, são as principais fontes e são livres, né, para alocação em qualquer despesa, elas caíram 3,1%. Aí, fechando um pouquinho esse assunto, não saindo totalmente dele, mas agora eu vou mostrar um foco mais de alocação de despesa com pessoal, em detrimento de despesas com investimento, mostrando o descontrole nos gastos, principalmente nos gastos de pessoal, e os efeitos, né, das instituições, leiamos aqui regras de controle das despesas, né, instituições no sentido de legislações, e da política na economia. Então, veja, essa tabela mostra o percentual de gasto por categoria econômica ao longo dos anos. Então, eu trouxe dados de 2010 a 2019. Veja que os gastos com pessoal, eles já ocupam, aí em 2018, 2019, mais da metade da despesa total do Estado. E como eu falei, estamos trazendo uma amostra empírica do Paraná, mas o mesmo se aplica para a União, se você for olhar nos dados. Em contrapartida, os gastos com investimento, uma média de 3%, 4% ao longo desses anos. É muito pouco em relação à despesa total. Então, é uma tendência de crescimento constante das despesas correntes, né, principalmente levadas pelas despesas de pessoal, em detrimento das despesas de capital, especificamente, né, notadamente, das despesas com investimentos. E aí, esse gráfico, então, como eu falei, isso não é só no âmbito do estado do Paraná, esse gráfico mostra os gastos com investimento, ODC e pessoal, em todas as unidades federadas, entre 2015 e 2018, né, o somatório dos estados. Veja, enquanto o pessoal e ODC cresce em torno de 4,5%, 5% ali entre 2017 e 2018, investimento cai 3%. Então, é nítido, né, essa alocação de uma despesa em detrimento da outra. Karen. Pode falar. Te interrompendo toda hora. Por favor, fique à vontade. Então, só para fazer um comentário, eu acho assim, que eu e você, né, falamos de investimento como se fosse algo super, super importante e tal, mas talvez não seja tão claro tudo isso, né? Uhum. Porque assim, na lógica capitalista, tanto no âmbito da empresa quanto no âmbito da estrutura pública, há uma necessidade de acumulação de capital para a reprodução. Na empresa, para lucro, no Estado, para conseguir suprir as necessidades dos cidadãos, né? Principalmente numa lógica de um país onde a população ainda cresce, né? A taxa anual de crescimento da população brasileira é quase 1%, se não me engano, é 0,8%. Então, assim, você tem uma população crescendo, você tem uma pirâmide demográfica que está mudando de figura, então você está tendo menos jovens contribuindo para a Previdência. Então, assim, você tem uma estrutura social que ela é crescentemente, os custos dela, da manutenção dela, é cada vez maior o custo. Então, assim, o investimento, ele é uma forma de trazer recursos no médio e longo prazo. Então, por isso que eu e a Karen aqui estamos todo o tempo falando assim, se o investimento não aumenta,
vai dar ruim, vai ficar ruim. A gente precisa de investimento. A gente não é o louco do investimento porque acha bonito. Claro que pagar pessoal é bom, tem que pagar, tem que ter salário alto, óbvio, também acho. Só que não é sustentável numa lógica de médio e longo prazo. Tanto quanto na empresa. Quando você para pensar no âmbito da empresa, se não tem dinheiro para investir nela mesma, como você acha que uma empresa vai se manter no mercado? Se ela não tem dinheiro para a reprodução do capital, né? Se ela pega esse lucro e bota tudo no bolso e vai gastar em Miami, né? Então, assim, tanto na empresa quanto o Estado, ele tem que ter uma perspectiva de médio e longo prazo. Exatamente. Eu gasto com o pessoal, eu estou gastando com a máquina pública. Eu estou mantendo a máquina pública totalmente gigante, ineficiente, gastando horrores com ela. E de uma perspectiva, se você comparar os benefícios do servidor público com o pessoal do regime geral de previdência, é assustador. Não faz sentido ter uma disparidade tão grande, né? Seria bom todo mundo bem? Claro que seria, todo mundo no melhor dos cenários. Mas a gente não tem condições de manter todo mundo no melhor dos cenários. Então, precisa, né? Por isso a tão famosa, aclamada reforma da Previdência foi necessária, porque não tinha mais para onde correr. Vou mostrar isso rapidamente, que o Ivan acabou de me falar que eu tenho 15 minutos, eu vou correr aqui. Vou mostrar rapidamente alguns dados que eu trouxe a respeito. Então, se a gente observar o gráfico que mostra todos os estados do Brasil, o gasto com ativo e com inativo, e a linha vermelha é o limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vamos falar com mais detalhe, né, rapidamente, mas vamos. Imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que foi promulgada em 2000, justamente frente a todo esse cenário, né, de aumento desenfreado das despesas públicas com o pessoal, com o objetivo de reduzir, mas mesmo assim, como a gente pode observar, todos os estados praticamente no limite ali, alguns já ultrapassando, nesse limite de 60% da receita corrente líquida. E a gente, né, tem aqui dois gráficos que denotam os elevados gastos com o pessoal e esse descontrole, né? Em alguns estados, o quantitativo de inativos já ultrapassa os ativos, como é o Rio Grande do Sul, por exemplo, a primeira barra do gráfico à esquerda, já tem mais pessoal inativo do que ativo. Sendo que nos regimes de repartição simples, né, que são geralmente os de maior composição no setor público, os inativos, eles são os benefícios, aposentadorias e pensões, né, dos inativos são pagos pelo pessoal que está na ativa. Então, se eu tenho mais inativo com inativo, mais inativo do que ativo, como é que eu vou manter esse sistema? Não tenho dinheiro para isso, né? Então, esse primeiro gráfico mostra essa composição de ativo com inativo, já ultrapassando a 100% em alguns estados. O segundo gráfico, da direita, mostra a razão de dependência, né, dos regimes próprios de previdência social dos estados, crescendo aí de forma estrondosa ao longo dos anos, 89% em 2016. E aí, trazendo para a realidade paranaense, só falando no exercício de 2020, de insuficiência financeira, que é o quanto o Estado precisa aportar ao regime próprio de previdência para conseguir pagar os inativos, o Estado terá que aportar, né, ainda está correndo o exercício, perto de 6 bilhões de reais para pagar inativo, que o regime em si não se paga, né, que os ativos deveriam estar pagando os inativos, mas a gente não tem quantitativo o suficiente para fechar essa conta, então o Estado precisa aportar, especificamente em 2020, 6 bilhões, e essa taxa, antes da reforma da Previdência Estadual, que foi recente, ela estava crescendo a uma taxa de 1 bilhão ao ano. Então, 1 bilhão a cada ano que eu preciso gastar mais só de aporte
para o gasto com inativo. Nossa, Karen, fiquei assustado com esse dado aí. Não sabia que estava nesse montante todo. E eu fico imaginando o caso do Rio Grande do Sul, né? Porque Exatamente. até onde eu sei, entre as entidades federativas, o Paraná é tipo um dos melhores, né? Uhum. Caso. Sim, ele E não um está cenário entre os desse, piores, exato. se um dos melhores estados está num cenário desse, eu fico pensando os piores, né? Porque eu acho que é o caso do Rio Grande do Sul. O Uhum. Paraná, Sim, Rio até onde eu Grande do me Sul, Rio de lembro, Janeiro também. tinha uma taxa de quase 1 para 1, né? Ali mais ou menos de Tá mais ou menos contribuinte. isso. Uhum. Aí o Rio Grande do Sul, se não me engano, era 1 para 6, 1 para 10, sei lá, algo absurdo. Uhum. Então, assim, Exatamente. é de cair do cabelo. Exatamente. Daí até o próximo gráfico mostra um cenário, a linha azul, o quanto o déficit, né, o déficit financeiro da insuficiência do regime próprio de previdência social estava crescendo antes da reforma, né, a linha azul, e o que a gente conseguiu baixar a partir da reforma. É suficiente? A reforma não é. O déficit continua crescendo, porém uma taxa menor do que, né, cresceria se não houvesse a reforma. Ainda é um problema, ainda é um custo muito alto para os cofres públicos, de uma despesa que, né, obviamente, né, o pessoal precisa receber, mas enfim, aí é uma discussão à parte, né, tem N mil benefícios, tem quadros de carreiras públicas que são muito beneficiadas, enfim, que é um pouco descondizente com a realidade. Mas, enfim, o gráfico mostra, né, que lá em 2026 a projeção do déficit antes da reforma seria 9 bilhões, né, 8,9 bilhões, e após a reforma uma economia, né, razoável, então uma projeção de 8,2 bilhões. Hoje a gente está pagando perto de 6 bilhões só para cobrir o déficit do orçamento do RPPS. E aí esse gráfico também, complementando essa informação, mostra o percentual de crescimento do déficit comparado ao percentual de crescimento da receita corrente líquida, ou seja, a receita não cresce ao crescimento do déficit. Entre 2020 e 2021, a receita corrente está crescendo 3,5%, frente a 12% do déficit do NPPS. Então, é totalmente insustentável. Então, se medidas não forem tomadas, né, como vem sendo, em 2019, dezembro de 2019, foi aprovada a reforma da Previdência no âmbito do Estado. Se essas medidas não forem, né, não forem pleiteadas e levadas em frente, a despesa ela não se comporta mais, né? É um cenário bastante crítico. Aqui é um dado um pouco, né, só mais complementar, é a folha, o quanto custam os inativos no Estado. 2018, 9 bilhões, o custo com ativo está entre 14 e 15 bilhões, então, né, mais da metade do que a gente gasta com ativo, a gente já gasta com inativo. E aí, frente a todo esse, né, eu contextualizei todo esse descontrole do gasto com o pessoal, né, para dar abertura de mostrar a entrada da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal entrou em 2000 e ela traz parâmetros de controle das despesas públicas, especificamente controle de endividamento e pessoal, que são os principais gargalos, assim, dos entes públicos. Também ela vem para trazer um controle, transparência dos atos dos gestores públicos. E aí, o que é esperado com essa regra, né, com essa regra que vem para controlar as despesas públicas? Que haja um ajuste fiscal permanente, né, entre os entes federativos, resultando uma disponibilidade de recursos para investimento para promover o desenvolvimento social e econômico. Esse é o desenho institucional esperado por regras impostas, como eu trouxe o exemplo pela LRF, né?
Então, tentar ao máximo tirar esse descompasso para sobrar recursos para investir. O primeiro artigo aqui da LRF, vou passar para a gente não ocupar tanto tempo, mas ele traz à tona, né, palavras impactantes aqui: transparência, equilíbrio das contas públicas, limites da geração de despesas com o pessoal, porque esse é o objetivo da lei. E aí, os principais canais de transparência, né, que promovidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, planejamento, né, através do PPA, LDO e LOA, o gestão, relatório de gestão fiscal e relatório de execução, o RREL. Só a título de curiosidade, o Departamento de Contabilidade Geral do Estado que produz tanto o RGF quanto o RREL, que são relatórios publicados bimestralmente, quadrimestralmente e também anualmente sobre as despesas públicas, né? Sobre a limitação do gasto com pessoal, a limitação do gasto com investimento, o balanço orçamentário. Vale a pena dar uma olhada nos portais de transparência dos governos para ver esses relatórios, que são relatórios produzidos pela Contabilidade Geral dos estados, dos entes, geralmente. E aí, no âmbito estadual, a LRF impôs, então, um limite de gasto com pessoal de 60% da receita corrente líquida. Então, a partir de 2000, os estados não podem gastar mais que 60% da receita corrente líquida, a União 50% e os municípios também 60%. Porém, né, apesar do objetivo ser lindo, ser claro, né, a LRF tem estudos já que mostram, ela acabou sendo um mecanismo de incentivos perversos. Porque ao estipular um teto de 60%, ela acabou instigando um comportamento padrão. Municípios e estados que gastavam bastante abaixo desse teto, acabaram vendo o teto como, eu posso gastar então 60%, eu posso gastar mais. Então, os poucos que ultrapassavam 60%, né, reduziram, mas acabou gerando esse incentivo de muitos que estavam aqui embaixo da linha dos 60%, aumentarem os seus gastos com o pessoal. Então, e isso gera uma subavaliação de gastos como investimentos, como o Ivan comentou no início da aula, é o gasto mais suscetível a cortes, né, prejudicando a eficiência da alocação dos recursos públicos municipais. Então, veja, mesmo diante de uma regra que veio com um objetivo específico, acabou gerando incentivo perverso. Isso ocorreu, estudos mostram, né, que isso provavelmente pode ter ocorrido porque a regra ela não levou em consideração a heterogeneidade presente na nossa nação, né? A gente tem municípios, a gente tem estados muito diferentes, com percentuais de gastos muito diferentes. Então, estipular um teto sem levar em consideração essa heterogeneidade acabou gerando mais um problema do que uma solução, né? Karen, aí, pode falar. O pessoal vai ter aula agora de sociologia, a gente podia já ir Vamos encerrando. finalizar, então, né? Uhum. Aqui eu só trouxe uns gráficos que mostram isso, né? Como que aqui a despesa com pessoal, a linha vermelha é o 60% e mostra o que eu falei, né? A partir de 2000 eu tenho todos os municípios brasileiros ficando próximos da linha na despesa com pessoal. Ao passo que a partir de 2000 há uma redução nos gastos com investimento, né? Então, só para ilustrar a fala, mais ou menos. Enfim, como eu falei, né, o limite, essa limitação ela foi baseada na realidade dos estados, sem levar em consideração a heterogeneidade, e aí há um aumento do gasto com pessoal versus uma redução das despesas que impulsionam o desenvolvimento local, né, que foi mais ou menos toda a seara que eu tentei contemplar na fala frente mostrando, né, a despesa pública, o quanto ela é rígida e o quanto ela está mal alocada, justamente por conta de muitas amarras dentro das legislações, da Constituição, e aí é muito difícil fazer política, né, macroeconômica, utilizar os instrumentos macroeconômicos e avaliação de políticas públicas, uma vez que eu posso avaliar
bem uma política pública, saber que ela traz resultado, mas eu não vou ter recurso para investir nela. Então, enfim, é um problema social, político, né? Não envolve só economia, envolve política, enfim, e que serve para a gente pensar e repensar em reformas estruturais para levar adiante, fazer quem sabe, com a nossa profissão, tentar um pouco fazer a nossa parte. Karen, eu agradeço. Pessoal, eu queria pedir para todo mundo ligar o microfone. Vocês conseguem? Todo mundo? Professor. Todo mundo pode ligar o microfone? Aqui tá muita barulheira, então. Então, Karen, a gente te agradece com uma salva de palmas agora virtual, porque hoje a gente tem que se adaptar à nova realidade. Obrigado, Karen, por Obrigada eu. despendendo seu tempo aqui. O cachê que eu paguei para a Karen não foi muito alto para ela dar essa palestra para vocês. Então, foi basicamente de boa vontade dela. Construir um pouquinho. Gente, prazer falar com vocês. Professor, eu gostaria Karen, desculpa por me estender. Rapaz, Karen, eu vou subir essa aula no YouTube, daí o pessoal, assim, pode mandar pergunta lá, pode... disponibilizou também o e-mail aqui para qualquer dúvida. Isso. Em relação à própria Secretaria da Fazenda, em relação a como o setor público funciona, carreira, concursos públicos. Então, tanto eu quanto a Karen, assim, estamos à disposição, né, Karen? Acredito que eu falo claro. Para eventuais dúvidas e comentários, sugestões e xingamentos. Isso. Então é isso, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo tempo de vocês também. Desculpa pelos imprevistos no início da aula. É um assunto que rende pano para manga aqui. Eu acho que a gente passaria horas, se fosse possível, né? Mas fique à vontade para perguntas, e-mails, enfim. Foi sensacional, cara. Tô muito agradecido. Imagina. É isso. Então tá, gente. Boa noite a todos. Boa aula para vocês. Boa noite. Acabou, gente. Iva, tá por aí ainda? Mas, Fernanda, eu tô gravando aqui. Deixa eu finalizar, tá?